Para quem não participou das outras sessões, tá? Eu sou o Roberto, eu sou especialista em Engine na AC Software, né? Eu já trabalho aqui na AC Software há um pouquinho mais de 10 anos. A AC Software é uma empresa que tem mais de 15 anos, né, no mercado. Nós somos representantes da Manage Engine no Brasil, tá? A Manage Engine, que é um braço, né? Ela é uma empresa embaixo das asas da Azure Corporation, que a Azure Corporation é uma das maiores empresas de capital fechado do mundo atualmente, tá bom? Então, a Manage Engine ela atua hoje em mais de 17 países, a Azure, né, em mais de 190, tá? Então, a Manage Engine vai chegando também. E a Manage Engine ela vai trabalhar com as ferramentas de TI, né, voltadas para a gerência de TI. Então, a gente vai ter a parte de auditoria, toda a parte de monitoramento, né, toda a parte de helpdesk que temos também, gerência de dispositivos, endpoints, né, e a parte de CIEM, né, entra na parte de auditoria. Então, a gente tem diversos, são mais de 90 produtos hoje que nós representamos da Manage Engine aqui no Brasil, né, Manage Engine e Azure, beleza? Então, a gente está falando, né, nesse workshop, nós tivemos falado aí sobre o Log 360, focando mais aí no módulo de CIEM, tá, do que nos outros módulos. Tá? Passei no primeiro dia, a gente deu uma visão do que tem na ferramenta, mas a gente está focando no módulo de CIEM. Beleza? Deixa eu trocar aqui a telinha e vamos iniciar a nossa visão. Só um minutinho. Beleza. Pessoal, ontem, né, a gente terminou falando ali da parte dos alertas, tá? E dentro dos alertas, né, dentro do meu módulo de alertas, além da parte de alertas em si, a gente tem os incidentes. E a gente consegue transformar, né, entradas dentro de relatórios, entradas dentro das pesquisas, em incidentes. Então eu consigo fazer um controle, né, de incidente, onde eu posso atribuir o incidente para os meus usuários e eu posso acompanhar o tráfego desses caras, né? Então eu consigo ir lá e fazer todo esse acompanhamento. Então dentro do módulo de incidentes eu consigo ir lá, por exemplo, relatórios, né? E dentro de um relatório pegar algum dado qualquer, né? Então pegar aqui, por exemplo, um dado de Windows. Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum relatório de evento aqui para falha no Windows. Tá aqui. Então eu posso pegar um relatório de falha, por exemplo, né? Vou lá e ajusto questão de o que eu quero visualizar, tá? Display name, a própria mensagem, ajusto o relatório com o que eu preciso dentro dele, né? E eu consigo dizer, olha, esse cara aqui eu quero transformar em um incidente. Então eu tenho aqui as minhas visões. Eu posso trocar, né, o formato de visualização, né? Então eu estou em visão tabela, eu posso fazer a visão de lista para ficar tudo mais curtinho, né? Tentar facilitar a minha visualização. Eu quero dizer, olha, eu quero transformar entradas de relatório em incidentes. Eu posso fazer minha pesquisa, eu vou lá, faço meu filtro, né? Vou selecionar o que eu preciso e transformar em um incidente. Vou pegar esses três aqui, são os três primeiros da lista, tá? De eventos de falha lá dentro do Windows. Então, quero transformar esses caras em incidente. Eu posso ir lá e adicionar para um incidente. Eu posso tanto adicionar para um incidente já existente, né? Que aí eu já estou trabalhando no incidente. Aconteceu uma entrada nova, né? Eu vou lá e vou inserir esse cara para um incidente que já existe. Ele vai listar aqui para mim os incidentes que já existem, eu posso pesquisar, né? Como eu posso também criar um novo incidente do zero, tá? Quando eu vou criar um novo incidente, ó, quais são as evidências desse incidente? São os meus logs, os logs que eu selecionei. Quero ver os detalhes dele. Tá aqui. O detalhe é para mim, o log. Legal? Então, eu tenho a visão dos três logs. Beleza, qual é a descrição desse incidente? Incidente ABC 123 e qualquer coisa, né? O que aconteceu nesse incidente, o que precisa ser resolvido aqui, né? Por que isso aqui está acontecendo e as evidências do ocorrido, né? Que são justamente os meus logs. Então eu tenho a minha descrição de incidente. Esse incidente eu posso deixar ele não atribuído para ninguém, eu posso deixar ele atribuído para um usuário, aí ele vai listar os meus usuários, aqui nesse caso eu só configurei o administrador, né? Então eu posso ir lá e atribuir para o usuário. Eu posso escolher a criticidade, é crítico, é problema, é de atenção, vou colocar aqui de trouble, por exemplo, e o meu status de incidente. Ele está aberto, ele está em progresso, ele está fechado, tá?
Aberto, a gente vai usar mais quando eu acabei de abrir o incidente e ainda não comecei a tratar, né? Ele está lá. Então, em progresso, beleza, já estou tratando, né? Então, vou deixar ele como aberto. Tem data de expiração para resolver isso aqui? Ele tem que ser resolvido até amanhã, no máximo, tá? Então, eu consigo ir lá e colocar. Quem são os actors aqui dentro, né? Então, quais são as entidades que ele está puxando relatórios, né? De onde é que estão vindo esses relatórios, tá? Então, ele já traz aqui para a gente automático. Beleza, configurei, quero criar o meu incidente. Ah, só esqueci de colocar o nome do incidente. Tá? Então, isso aqui é o incidente ABC123. Tá? Eu coloquei aqui embaixo. Tá? Então, fui lá, criei o nome. ABC123 não é por conta de identificação de ID, não, tá, pessoal? Aqui é só nome genérico mesmo. Tá? Então, fui lá e criei incidente ABC123. Beleza. Ah, esse cara não está atribuído para ninguém. Eu posso atribuir para alguém. Né? Vou lá e atribuo. Ah, o status, como é que eu vou tratar isso aqui? Está aberto? Não, agora eu vou tratar ele, está em progresso. Então agora eu já estou tratando ele, né? Qual a severidade? É problema mesmo? É trouble mesmo? É, beleza, tudo bem. Então agora eu estou tratando isso. Então eu consigo entrar lá, visualizar os detalhes, né, dos meus logs, consigo rodar o workflow em cima do meu log. Então, por exemplo, aqueles workflows que eu deixei prontos na ferramenta, né, que eu deixo pronto para os alertas, eu posso rodar manualmente para os incidentes. Eu posso dizer, olha, eu vou pegar os dados desse log e vou rodar um workflow específico, por exemplo, de matar um processo, de parar um serviço, utilizando as variáveis, né? Então eu posso rodar esse workflow já de forma manual. Rodei o workflow, beleza, isso resolveu o meu incidente? Se resolveu, eu posso ir lá e marcar que o incidente está resolvido. Ah, não resolveu? Beleza, vamos caçar esses detalhes de incidente. Então eu posso ir lá e nos relatórios, né, buscar outras entradas de log que possam, por acaso, porventura, fazer parte do meu incidente. E aqui, como a gente está vendo dentro do incidente, volta lá, o incidente vai trazer os detalhamentos para a gente. Então, o que esse incidente traz para a gente? Ah, ele vai trazer, por exemplo, que SS Security Privileges, né, a tarefa de Sensitive Privileges, qual o Event ID dele, tá? Então, eu posso copiar esse cara aqui. Foi adicionado pelo admin, né? Qual dispositivo? Foi lá no meu controlador de domínio, dispositivo chamado AD, que a gente tem aqui no laboratório, né? E a mensagem completa. Então eu posso pegar alguns dados aqui e beleza, estamos catando incidente. Vamos agora tratar esse incidente lá na pesquisa que a gente viu ontem, né? Então eu posso ir lá e falar, olha, eu quero pesquisar aqui por Event ID. Event ID é igual ao 4674. Foi aquele evento que a gente viu que está acontecendo no nosso incidente. De novo, é um evento aleatório, né? Eu só peguei lá. Mas aqui ele já filtrou para a gente. Opa, peraí, nos últimos 7 dias eu tive várias ocorrências desse evento. Ah, mas ele está pegando todos os dispositivos, tá? Às vezes tem ID repetido em outros dispositivos. Beleza, vamos filtrar. Eu quero só Windows, né? Beleza, agora sim. Ah, mas eu quero pegar para dispositivos específicos. Tudo bem, a gente vai lá e filtra de novo só os dispositivos que a gente quer, né? Vou pegar esses dois aqui. Não sei se vai ter nele, se não tiver a gente filtra de novo. Esses dois não vai ter. Vou pegar só para esses aqui. Eu não olhei em qual computador tinha acontecido, mas foi no AD. Tá aqui. Então eu vou filtrar aqui o Arthur e o AD. Quero só pegar esses dois aqui. Beleza. E já mudou a quantidade, né? Então ele já vai filtrando para mim. Beleza, identifiquei os primeiros, né? As primeiras opções que eu quero. Beleza, agora eu quero filtrar algum campo. Por exemplo, eu quero filtrar o Matheus, eu quero filtrar o account name, né? Então, vamos filtrar. Opa, já diminuiu as minhas ocorrências, né? Então, eu vou filtrando e diminuindo as ocorrências. Então, aqui chega um nível que eu posso dizer, olha, esses caras aqui também fazem parte desse incidente. Eu posso ir lá, na pesquisa mesmo, no meu drill down, né? Pegou 1000 e poucos aqui, mas vamos lá, vamos filtrar aqui, tá? Então, na pesquisa mesmo, eu já olho e já digo, opa, peraí, né? Filtrar mais um aqui, ó. Você viu que ele vai completando pra gente, né? Então, aqui na pesquisa mesmo, ainda está com 1400 e pouco, eu acho que vai ser tudo igual agora. Filtrei 3 níveis. Segurança.
né, que já não está mais diminuindo. Então, ele já está trazendo para a gente, né, provavelmente são todos iguais, eu poderia fazer um filtro por mensagem, né, mensagem contém, não vou fazer aqui, tá? E aqui dentro, beleza, eu quero adicionar esses caras para o incidente. Eu posso selecionar todos para adicionar o incidente, né? Ou eu posso simplesmente adicionar os que eu selecionei aqui para o incidente, já que é um incidente fake, né? Então eu vou lá e adiciono o incidente, olha lá. ABC123, beleza. Já foi adicionado para o incidente. Se eu quiser ir lá no incidente, né, eu posso clicar e ir. Beleza. Eu queria então agora, né, que eu vou resolver esse incidente. Fui lá, entrei na minha ferramenta, entrei no meu AD, resolvi o incidente para não acontecer de novo. Beleza, mas eu tenho esse log aqui e eu queria que toda vez que esse log aconteça, né, toda vez que esse log acontecer, ele gere uma tag, né? Ele marque os meus logs, né? E aí ele vai fazer um filtro. Quando eu clico ali no criar tag, ali do lado, criar aqui a tag ABC123, né? Ele vai pegar todos os campos e vai jogar dentro da tag para mim. Eu preciso usar todos? Não, tá? Só se eu quiser. Então, por exemplo, aqui ele vai filtrar o usuário Matheus. Ah, não quero filtrar o usuário Matheus, por exemplo, tá? Então a tag vai valer para qualquer um que tenha essas opções, né? Então, beleza, eu vou usar desse jeito. Ah, eu quero tirar alguma outra regra aqui de dentro, ou eu quero adicionar uma regra diferente aqui dentro para ficar em conjunto, eu posso adicionar também, tá? Por exemplo, eu posso dizer que na mensagem, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vai ter uma mensagem nesse aqui, né? Se não tiver a mensagem disponível aqui, eu teria que extrair o campo que eu quero dentro da mensagem, tá? Source type, event ID. Posso pegar ali o source, que não está aqui. Tá? Então, o campo source, eu estou vendo aqui embaixo, né, que ele está trazendo, ó, já pegou aqui, ó, source, ele pegou automático. Mas eu não quero o igual, eu quero contém. Ou começa com, por exemplo, tá? Então, o source começa com Microsoft Windows Security, por exemplo, tá? Então, eu consigo modificar e adicionar esses caras, tá? Eu consigo colocar notas para troubleshooting aqui dentro. Então, incidente ABC123, por exemplo. Na real, se eu fosse colocar uma nota de troubleshooting, eu diria, olha, esse tipo de log ocorre quando o erro XPTO começa a apresentar, etc. Tá? Então, para ter essa nota de log fácil, lá quando ocorresse, né, quando eu encontrasse essas tags. Então, a tag criada, né, ela é aplicada nas pesquisas. Olha aqui, ó, ABC123. Tá? Então, ele coloca aqui embaixo para a gente. Aqui a tag. Tá? E aí ele já traz para a gente, já traz a nota, né, de troubleshooting dela. O que é essa tag? Se eu clicar, ele já diz o que é para mim. Consigo modificar ela, né? E ele aplica automático. Então, toda vez que a regra da tag bater em um log qualquer, ele automaticamente vai aplicar para todos. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma pesquisa, eu consigo encontrar essa tag. Então, se eu vir aqui e fizer uma pesquisa vazia, né, e encontrar eu fizer a pesquisa vazia e encontrar, né, um log que entra nessa regra, ele vai ter, deixa eu ver se tem um aqui nos primeiros, ele vai ter a tag, né? Ele já vai trazer a tag para a gente. Então fica mais fácil da gente encontrar qualquer coisa quando a gente pesquisa. Tá? Deixa eu ver se vai ter algum aqui com tag. Se não tiver, eu filtrar o G19. Vou pesquisar só o Event ID. Tá carregando agora, estou mostrando mais por página, né? Então, ó, trouxe lá e aqui já está com a tag, ó. Já encontra, né? Então já vem a tag
já adicionada, né, ao que eu montei na regra. Então, ele já está com a tag pronta. Então fica fácil de eu encontrar qualquer tag também. Também posso fazer pesquisa direto por essa tag, né? Então eu posso ir lá, dou um hashtag, ele vai mostrar quais tags eu tenho configuradas que eu posso usar para pesquisa. Então ele vai trazer para mim, tá? As tags disponíveis. Eu posso colocar a regrinha de IOO também, né? Então posso colocar uma pesquisa ou a tag, né? Que está filtrando para mim. E ele trouxe para mim todas as entradas que a tag bateu. Vocês viram que ela não bateu em todos os IDs 4674, né? Do dia, porque estava com 15 mil. Agora ficou só 12. Então ela está filtrando, né? Então ela trouxe para mim tudo que tem a tag XPTO. Então eu posso colocar várias tags diferentes e fazer a pesquisa pela tag. Então a tag ela vai salvar para a gente como se fosse, olha, pesquisa pronta de tipos de log específicos, né? Então você coloca tag para vários troubleshootings diferentes, fica fácil de encontrar para depois você ir lá e transformar esses caras em incidente, se for o caso. Beleza? Aqui dentro também vai ter outras opções que vocês vão poder fazer, a gente não vai aprofundar nelas, mas, por exemplo, eu quero adicionar um campo que não tem aqui por padrão, né? Então eu consigo adicionar esse campo, tá? Então eu tenho aqui adicionar e remover campos. Ele vai trazer a lista de campos disponíveis para logs Windows. Quer dizer que esses campos vão estar obrigatoriamente nesse log? Não, pode ser que o log simplesmente não contenha esses dados. Aí você vai vir com ele vazio assim, ó, tá? Eu quero também, por exemplo, olha, eu quero criar um campo meu personalizado. Eu posso também. Esse campo personalizado, ele é baseado em regex, né? Então ele vai trazer aqui os valores, né, que ele tem pra gente nesse log, por exemplo, né? Então está trazendo aqui todos os valores, ó. Todos os valores que o log tem, que o log gerou pra gente, que ele conseguiu encontrar. E ele traz também todos os valores disponíveis para Windows, né? Eu posso ir lá e verificar o que tem e o que não tem. Aqui dentro, por exemplo, esse campo aqui, account underline name, já foi um campo que eu criei, tá? Ele não era um campo que estava por padrão sendo coletado para esse log aqui. Como é que a gente faz isso aqui? Eu venho aqui, ó, extract logs, tá? Quando eu extraio um log, eu posso dizer se ele é um delimitador, né? Que eu vou delimitar campos, beleza? Então vou dizer, olha, esse D XPTO aqui, né? Esse D aqui, eu vou lá, ele está aqui, ó, lá embaixo pra gente. Eu vou lá e vou colocar um nome para ele. Campo ID, por exemplo, tá? Então eu posso colocar esse nome, não posso colocar espaço, tá? Então, ou campo ID ou campo underline ID, por exemplo, tá? Então, campo ID. Se eu vim aqui criar, ele já vai fazer a criação desse campo para a gente. E ele vai aplicar esse padrão somente quando, aí eu posso criar uma regra, tá? Então, somente quando o dispositivo for igual a D, né? Ele está pegando outro campo para dizer, olha, quando o dispositivo for igual a D, eu vou aplicar esse campo específico aqui no meu log, né? Eu vou criar esse campo personalizado no meu log e vou montar. Então, por exemplo, aqui, ó, account name, esse aqui já foi um personalizado que eu criei, tá? Como é que eu criei esse de account name? Eu não fiz por delimitador, né? Eu fiz esse diferente. Eu fiz esse por regex. Eu vim na regex e vi, olha, tá aqui, account name. Isso aqui é a mensagem, tá, do log. Então, account name, Matheus Vieira. Beleza. Se eu selecionar a regex, Matheus Vieira é o meu account name. Como é o nome desse campo? Vou colocar ACC aqui. Beleza. Aí eu quero adicionar um atributo aberto nesse campo, né? Eu quero adicionar um outro atributo aqui dentro que eu quero pegar. Eu quero pegar, por exemplo, esse cara aqui, tá? Então, já vou lá e adiciono também, tá? Coloquei aqui um object handle, né? Que é o que ele traz lá na mensagem, por exemplo. Então, eu já consigo filtrar.
Beleza? Então, eu vou criar o nome da regra. Vai ser o campo, vai ser uma regra chamada teste, né, para criar campos. E eu posso ir lá e criar o meu padrão. Então, ele vai criar um regex para encontrar esses caras, tá? E eu posso validar esse padrão. Olha lá. Beleza, para o Matheus Vieira funcionou, para o Object Handle não. Eu posso separar. Beleza, não quero pegar o Object Handle no mesmo do Matheus. Posso criar um campo separado para isso. Vamos criar esse outro padrão aqui. Ele vai criar uma outra regex. Eu posso ir lá e validar a regex para verificar se ela está valendo para outros logs diferentes, se ela está pegando certinho. E aqui ele está trazendo outros exemplos de log, né? Está trazendo aí 50 exemplos de log que a gente pode. Deixa eu voltar lá para inicial. Que a gente pode ir lá e verificar se, né, tá ok, se ele está trazendo para a gente, né, se ele está identificando o campo certinho ou não. Então aqui aparentemente ele está ok, né? Ele está pegando certo o campo que eu quero, beleza? Ah, não, mas eu não gostei desse padrão, não achei que ele não está dando certo para o que eu preciso. Eu quero pegar diferente, eu quero validar um outro padrão. Eu posso ir lá, ele vai trazer outros padrões que ele gerou de regex, né? Você pode editar também o padrão se você quiser modificar a tua regex. Então, ele traz os outros padrões que eu posso ir lá, testar e validar. Tá? Então, tá funcionando esse aqui? Beleza? Então, posso ir lá e ir testando esses caras de acordo. Beleza? Então, criei o meu padrão, posso dizer, olha, eu quero aplicar esse padrão só quando o dispositivo for X. Eu quero aplicar esse padrão, né? Não quero aplicar esse padrão quando o dispositivo for X, eu quero aplicar o padrão quando o dispositivo não for igual a Y, né? Quero aplicar para todos, por exemplo. Quero aplicar esse padrão para todos os dispositivos. Ou eu não quero jogar uma regra de aplicar, isso aqui vai valer para todo mundo, né? Então, a CC, ele está puxando aqui para a gente, tá? Então, eu vou lá escolher os padrões, vou deixar o primeiro da lista, né? Só validar ele de novo. Tá pegando certinho. Beleza. E vou salvar a regra chamada teste, né? E o campo ACC. Beleza, o campo está criado. Eu posso vir aqui no adicionar remover campos. Já está adicionado. Deixa eu ver se ele já adicionou aqui. Acho que não salvou. Salvar de novo aqui. Fazer aqui o teste ABC 1, 2, 3. Tá bom? Nome da regra. Ok. Vou criar o meu padrão. Validar o padrão de novo. Ok. Deixa eu ver se ele já está aqui. O laboratório está um pouquinho lento na resposta aqui. Só um minuto. O laboratório está lento. Deixa eu verificar aqui na demo rapidinho.
Aquele. Teste ABC 1, 2, 3. Vou lá, adiciono. Vai entrar aqui na lista. Posso posicionar ele, né? Vai entrar lá no final. Posso posicionar ele. Quero jogar mais acima na lista de campos. Beleza. Teste ABC 1, 2, 3. Ele só está vindo vazio em alguns casos, mas está aqui. Ó. Tá? E esse outro aqui que também é personalizado, que é o account username, trazendo as contas para mim. Né? Então eu consigo ir lá, criar e adicionar na hora os meus campos. Né? E claro, se eu clicar no campo, ele filtra a minha pesquisa. Então fica fácil de eu encontrar o que eu preciso, né? Exportar e montar a minha regra. Tá? Deixa eu voltar ali no filtro. Teste ABC 1, 2, 3. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não está trazendo os dados do campo. Deixa eu ver se ele tem ele aqui. Até tem, mas é porque o Security ID ficou diferente, né, que a gente gerou. Deixa eu ver se esse trouxe. Ó, a gente pegou desse de um parecido com esse aqui. Né, não tem em todos. Então, estou vendo já que a regex não ficou boa. Teria que refazer esse cara, né, para a regex dele. Então, tem que testar. A adição dos campos ela é teste. Né? Você tem que fazer e testando. Tá? Eu posso pesquisar também por teste ABC 1, 2, 3. Deixa eu ver se ele não vai ter ou não tá vazio pra gente. É. Então ele provavelmente não está preenchendo esse cara. Teria que refazer para pegar o regex. Eu peguei um grande, né? Então eu consigo ir lá e buscar. Vou pegar só o teste ABC 1, 2, 3. Voltar lá. Beleza. Então aqui eu tenho as minhas pesquisas, eu vou ter minhas tags, né? E a possibilidade de criar os campos a mais. Então, com as pesquisas e tags, eu consigo ir lá e tratar os meus incidentes. Além disso, né, no tratativo de incidentes, a gente viu, eu posso usar também os relatórios. Beleza? Então, essa é a nossa parte de incidentes que eu consigo tratar. Não, ele não usa o Splunk por trás, Rodrigo. Se não me engano, deixa eu ver aqui na integração, porque eles estavam falando em fazer um lançamento de integração para o Splunk, mas não, ó, não tem uma integração ainda. Porém, ele tem o Log4j, ele recebe esses logs. Tá? Então, como ele recebe esses logs, você pode exportar esses logs de outras fontes de log, por exemplo, o Splunk. Tá? Mas ele não usa o Splunk por trás. Respondendo a pergunta do Rodrigo ali no quadro de perguntas. Tá? Ele vai usar syslog e no caso do Windows, né, esses últimos que a gente viu que era o Windows, ele está usando o próprio Eventlog. Ele vai lá, busca esses dados e preenche a base. Beleza? Então, essa parte que eu queria mostrar para vocês, né, alertas e pesquisa, e a última parte de hoje, né, que é a parte de correlações. Então, dentro do módulo de correlações, ele vai permitir que eu faça ações de
relatório e alertas. Nesse caso, a correlação, eu vou sair do meu laboratório, tá? Eu vou entrar lá no Event Log Analyzer, na demo do Event Log Analyzer. Por quê? Porque a demo do Event Log Analyzer, ela vai ter dados para a gente, né? Para a gente poder visualizar como é que essas correlações funcionam. Ah, mas é a mesma coisa o Log 360 e o Event Log Analyzer? Sim, o Event Log ele existe dentro do Event Log Analyzer, né? Versão standalone, ele existe dentro do Log 360, inclusive é isso que a gente estava mexendo aqui o tempo todo, é justamente o módulo de Event Log Analyzer, é a mesma coisa, tá? Só estou usando a demo mesmo porque lá eu vou ter dados, beleza? Então, aqui dentro, né, eu vou ter essa visão de correlações. O que é correlação? Correlação ele vai relacionar dados, ele vai relacionar um log com outro log, um acontecimento de um log específico com acontecimentos de outros logs específicos. Essas correlações, a própria ferramenta já traz diversas prontas, tá? Então as correlações já vêm prontas e você pode utilizar. O que eu recomendo? Entra correlação por correlação, acabei de instalar. Vamos entrar correlação por correlação, checar se elas batem com a nossa necessidade, se elas batem com o nosso playbook, né? Se não, vamos editar essas correlações e ajustar para a nossa necessidade, né? Vamos ajustar para o que a nossa empresa precisa, tá bom? Ou ainda, vamos usar essas correlações padrão como base para criar as nossas próprias correlações. Porque o ideal, essas correlações que elas vêm dentro da ferramenta, né? Elas vão funcionar muito como base, mas cada empresa tem sua própria necessidade. Então, elas são muito boas para você olhar e, putz, é assim que funciona, é assim que uma correlação legal funciona. Então, você pode usar de base, tá? Mas tem alguns aqui que são interessantes, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui detecção de ataque ransomware. Olha lá. Deixa eu ver se eu vou ter dados, né? Lá dentro. Atividade possível de ransomware, acho que isso que tem. Aqui. Então, ó, atividade possível de ransomware, né? E ele teve aqui no relatório dele 44 eventos de atividade possível de ransomware. Ah, isso aqui é só um acontecimento, né? Um evento que ele detectou? Não. Cada entrada dessas aqui corresponde a diversos acontecimentos. Então, se eu clicar, né, ele vai trazer o timeline de eventos. Olha, todos os eventos que aconteceram. Então, ele está trazendo para mim, ó, lá desde o começo, tá? Um novo processo foi iniciado no Windows, seguido por, nos próximos minutos, arquivo modificado, arquivo modificado, arquivo modificado, arquivo modificado, arquivo modificado, várias vezes dentro de pouquíssimos minutos, tá? Então ele vai trazer para mim. Ah, eu quero ver o detalhe completo desse arquivo modificado. Eu posso? Tá aqui detalhes, né? Ele vai trazer para mim, tá? Então, ó, o nome do processo, né? Security ID, o nome do dispositivo onde aconteceu e os outros detalhes, né? O Event ID, etc. Ele vai trazer o log completo para mim. Beleza. E aquele log que aconteceu do processo ser iniciado? Tem aqui embaixo. Qual o processo? Aqui, ó. Então, o processo foi iniciado e logo em seguida ele começou a modificar arquivos, né? E não só um, vários, né? Então, ele gera essa regra para a gente. Eu posso filtrar isso aqui? Claro. A gente pode editar e filtrar essa regra de correlação. Se eu quiser, eu posso, inclusive, correlacionar alguma entrada de outro dispositivo. Por exemplo, olha, beleza, o processo ele inicializou agora, mas poucos minutos antes eu tive uma mudança no meu firewall, por exemplo, tá? Então eu posso ir montando essas regrinhas que correlacionam diversos dispositivos diferentes. Eu estou correlacionando um roteador com um firewall, que eu estou correlacionando com o servidor, tudo ao mesmo tempo, tá? Então eu consigo fazer essa correlação. Então aqui é um exemplo de correlação dos que já vêm prontos, mas o legal é a gente criar o nosso próprio. Por exemplo, aqui um ataque de força bruta, né? Eu vou criar um parecido com esse aqui já já para a gente visualizar. Então um ataque de força bruta, né? Ele vai trazer para mim qual é o timeline de eventos aqui dentro. Olha lá. A conta falhou o logon, começou a 1 hora, 46 minutos e 40 segundos. E a conta falhou o logon diversas vezes. Tem todas as entradas de falha de logon. Mas às 1h47, né, um pouquinho menos de um minuto, na verdade, menos de um minuto depois, alguns segundos depois, 30 segundos depois, de que ela errou tudo isso, ela foi lá e entrou com sucesso. Então isso aqui pode ser já é considerado um ataque de força bruta com sucesso. Olha o tanto de vezes que ele falhou para depois ele conseguir, né?
E cada um desses aqui vai ser uma entrada desse tipo, tá? Então, olha lá. Falhou o logon. Qual conta está falando do logon? Está aqui. Qual servidor? Né? Onde é que essa falha de logon está acontecendo? Então, ele vai trazer para a gente e o sucesso de logon da mesma conta. Beleza? Desculpa. Então, ele vai trazer para a gente consegue montar. Então, como é que a gente monta essas regras? Primeiro, antes de montar a regra, é importante saber que esses relatórios, né, de força de correlação, eles vão funcionar tanto como relatório, como alerta. Então, aqui dentro, como relatório, eu consigo agendar eles normalmente, como eu faço com os relatórios normais. Tá? Quero adicionar um novo agendamento. Agenda similar à dos relatórios normais. Nome do agendamento. Quantas vezes eu quero rodar isso aqui? Quero ver semanal. Tá? Quero ver os dados da semana passada ou das últimas semanas. Desculpa. E para quem que eu vou enviar isso aqui, né? Então eu consigo ir lá e fazer, né? Ir lá e mandar. Então eu consigo ir lá e fazer os meus agendamentos, eu consigo ter toda essa visão. Beleza, e como é que eu gerencio, né, essas regras de correlação? Como é que a gente faz isso aqui? Quando a gente clica aqui em qualquer relatório de correlação, ele vai trazer aqui a opção de Manage Rules, tá? E eu consigo ir lá, desculpa, e criar as minhas regras, né? Aqui ele está trazendo todas as regras de correlação ativas e inativas, e aqui ele está trazendo as regras, a listagem de atividade das regras. Está ativa, não está ativa, ele vai trazer para mim como é que elas estão, né? E eu posso ir lá e montar as minhas regras. Ou eu posso editar as regras que eu já tenho. Aqui é uma regra de brute force, né? A regra padrão, ela não pode ser editada, ela só pode ser desativada. Mas eu posso, por exemplo, copiar uma regra, copiar a regra e editá-la sem problema. Beleza? O que essa regra está dizendo para mim? Uma conta falhou o logon, né? Falhou para logar em um dispositivo na minha rede, dispositivo qualquer, ou seja, ele não está pegando algo específico, é força bruta em qualquer dispositivo. Tá? Então ela falhou para logar em um dispositivo qualquer, com um threshold de 10 falhas em um período de 2 minutos. Seguido no próximo 1 minuto, isso aqui você pode aumentar e modificar, tá? Até por segundos, ou pode trocar para mais minutos. Então, seguido nos próximos 5 minutos, tá? Por um logon de sucesso, por exemplo, tá bom? Nesse caso, eu ainda posso adicionar filtros, se eu quiser. O tipo do dispositivo é constante, o nome do dispositivo é constante, ele já está filtrando aquela regra aqui de baixo, né, de quantidade. Então, olha, falhou em qualquer dispositivo, beleza, mas é o mesmo dispositivo, né? O nome e o tipo são constantes, então no meu log, então vai ser sempre o mesmo dispositivo. E aqui ele vai fazer linkagem, né? Que aí já é a filtragem da segunda parte, que é a filtragem de, olha, nos próximos 5 minutos, né, dessas 10 falhas que ocorreram rapidamente, ele conseguiu fazer um logon com sucesso, né, sem contagem, só um logon já está entrando aqui dentro. Qual é a filtragem desse aqui de baixo? Ele vai ter também, olha, o tipo do dispositivo é igual ao tipo do dispositivo 1 e o dispositivo, o nome do dispositivo é igual ao dispositivo name, nome do dispositivo. Uma coisa importante aqui dentro, nesse filtro. Esse filtro específico, ele está me dizendo o seguinte, olha, você está tendo muita falha de logon no dispositivo A, tá? Então, depois dessas muitas falhas de logon, algum logon ocorreu com sucesso. Não necessariamente os mesmos que foram testados primeiro, né? Os mesmos que ocorreram falha, tá? Então, ele não precisa ser mesmo o mesmo usuário nesse caso aqui, porque ele não está relacionando o usuário. Toda a relação que ele está fazendo aqui é a relação de é, é, é a relação de
dispositivo. Então, ele está relacionando só o dispositivo, ele não está relacionando o usuário. Eu posso vir aqui e relacionar o usuário. Tá? Aí eu vou ter que fazer campus username. Campus username é constante, por exemplo. Tá? Fazer igual esses aqui. Então agora sim, ele está tentando com o mesmo username, né? Só tentando várias senhas. Mas nesse caso aqui, ele está levando em consideração que pode ser o caso de ele está testando vários usernames e várias senhas rapidamente, né? Então, qualquer username aqui testado no mesmo usuário, falhou várias vezes, depois entrou um com sucesso, ele já entra aqui dentro. Ah, mas eu queria fazer um para username específico. Beleza, é só vir aqui adicionar a regrinha a mais no filtro, né? Quero filtrar mais o username, por exemplo, vou lá e adiciono. Então ele vai trazer também o username. Ah, mas eu não quero jogar no mesmo grupo de regra, né? Eu quero jogar um grupinho separado. Tudo bem. Adicionar grupo, né? Para meu filtro. Vou lá e pego o username. Ah, tem dois usernames nesse caso, porque ele está pegando meio que geral. Tudo bem. Você pode ir lá e montar. Então, olha, o username é constante. E aí pego o outro. Né? Removi o grupo sem querer. Deixa eu pegar aqui de novo. O username é constante. Né? Vou lá, adiciono mais um grupo. Tá? E jogo de novo. O outro username que tem aqui. Username é constante. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, no segundo threshold, na hora do sucesso, né, além do username ser constante aqui, eu vou dizer que só vai bater se... Vou tirar um novo grupo. Só vai bater se... os meus usernames forem linkados para o grupo X. Eu vou selecionar o campo que eu quero linkar. Legal? Então, está linkado lá para o meu filtro da ação 1. Então, eu consigo montar e filtrar. Né? Vou adicionar mais um aqui. Esse aqui já linkou os dois. Ó. Tá? Então, o campo username já pega aqueles dois usernames para mim e linka para o da ação 1. Tranquilo. Então, já está filtrado. Né? Já adicionei o meu filtro. Username constante. Beleza? Então, da mesma forma que eu tenho que ser no mesmo dispositivo, tem que ser também no mesmo username. Legal? Aqui eu já fiz um filtro a mais, já é um força bruta diferente, é aquele força bruta que o cara tem um username que existe, ele sabe qual é o username, e ele quer descobrir a senha daquele específico. Né? Então, ele vai fazer, já vai bater esse aqui, em vez de pegar um geral. Então, você já montou uma regra diferente. Ah, mas eu só consigo montar essas regras assim, copiando e pegando o que já está pronta? Não. Eu posso, não salvei, tá? Eu posso simplesmente criar uma do zero. Como é que funciona a criação do zero? Basicamente, eu vou escolher o evento que eu quero, e aqui ele vai trazer os eventos em geral. Eu posso pegar, inclusive, eventos do Mitre, né, que são os eventos mais. Os eventos padrão de segurança, né, que a gente tem guardados aqui dentro. Então, para os relatórios de Mitre, por exemplo, né, eu posso usar eles. Tá? Como eu posso também usar os eventos em geral ou as ações customizadas. Né? Então, eu posso criar ações customizadas. Mas eu vou pegar aqui os eventos gerais, vai ser o mais comum de se usar. E eu posso escolher de onde é que eu quero evento. Ah, eu quero evento de logon. Evento de logon geral. Né? Ele vai pegar relatórios de logon. Ou eu quero, por exemplo, evento de workstation. Né? Criação de conta. Né? Eu quero evento de dispositivo de rede. Eu quero evento de database. Né? Eu quero evento de logon do Windows, por exemplo. Eu quero evento, e ele vai trazer os eventos diversos de dispositivos. Eu quero eventos específicos Cisco, eu quero evento SonicWall. Então, um logon específico no SonicWall, por exemplo. Né? Então, eu consigo ir lá e filtrar. Eu poderia usar aquele de logon geral? Poderia. Tá? O de logon geral também funciona. Então, eu consigo ir lá e trazer essa visão. Né? Então, eu quero relacionar, por exemplo, um evento do SonicWall. O cara foi lá, fez um logon, né? Eu peguei sucesso, né? Não queria sucesso, não quero falha. O cara foi lá,
falhou, logou no SonicWall. Vou pegar de novo, tá? Username é constante. Opa, Linked não. Username constante. Device name constante. Tá? O que é isso aqui que ele já habilitou? É porque ele já entrou com o filtro aberto. Ó. Já estou no filtro, tá, pessoal? Eu poderia só entrar assim, já montar o base dele e depois voltar para os filtros. Tá? Então, vamos lá. Então, olha, falha de login. O cara falhou 5 vezes em 2 minutos, por exemplo. Seguido por, coloque aqui 2 minutos também, um login de sucesso no SonicWall, tá? Seguindo por, nos próximos 60 minutos, sei lá, vamos correlacionar com uma ação no Windows, tá? Ou posso pegar uma ação de site, né, se eu estiver monitorando algum site, alguma coisa do tipo, mas vou pegar aqui uma ação Windows. Seguido por deleção de regra lá no meu Firewall, por exemplo, tá? No caso, no Firewall do Windows. Então, ele entrou no meu Firewall da SonicWall, depois ele foi lá e mexeu no Firewall do Windows também. Tá? Eu poderia pegar uma criação de usuário lá no Windows, alguma coisa do tipo, né, que liberou o acesso pelo firewall geral para depois fazer o acesso no Windows, ou qualquer coisa do tipo, que é imaginação. Né? A gente tem que ir imaginando o que pode acontecer e ir montando. Então aqui dentro, beleza, agora sim eu vou lá configurar os meus filtros. Né? Então o que ele está fazendo? Olha, se o mesmo usuário e o mesmo dispositivo, no mesmo dispositivo ficar falhando, né, 5 vezes em 5 minutos, já passou essa primeira parte. Qual é a segunda parte? Depois, até 2 minutos depois, né, ele vai fazer o logon de sucesso. O que eu vou fazer aqui? Filtro, né? Device name igual, tá? Linkado para o device name da ação 1. Vocês viram quando eu cliquei aqui, só de novo aqui, ó, ele gera para mim, ó, ação 1. Eu poderia linkar também com o da ação 2, se fosse o caso lá embaixo, tá? Ou com a ação 3, desculpa, lá embaixo, né? Então linkaria com a ação 3 lá embaixo. Estou linkando com a ação 1. Então o device name é o mesmo aqui da ação 1. Opa, mais um grupo. O username é linkado para o username também da ação 1. Importante. Eu poderia, em vez de fazer uma linkagem, escolher usernames específicos. Olha, eu tenho uma lista de usernames que são administradores que eu quero pegar eles, né? Eu quero deixar eles bloqueados aqui para se tiver qualquer ação nele, né? Falhou várias vezes, depois logou nele, tem uma ação. Mas não, vou pegar aqui qualquer username, tá? Seguidos por, depois, até 60 minutos depois, por regras deletadas dentro do firewall do Windows. Aí aqui eu posso, por exemplo, não preciso filtrar, né? Porque aqui eu estou falando de outro dispositivo, mas eu posso ir lá e fazer um filtro diferente. Por exemplo, olha, tem alguns servidores específicos que são mais sensíveis que eu quero bloquear eles, né? Então eu vou lá e vou colocar, olha, o nome do servidor contém SRV confidencial, nome do servidor, né? Tem um SRV confidencial é porque é o servidor mais perigoso deles. Eu posso colocar um ou aqui e eu vou adicionar outros dispositivos, né? SRVOP e por aí vai. Eu vou adicionando os meus dispositivos com um ou aqui, né? Então, se o cara mexeu no firewall, depois foi mexer no firewall local desses caras, eu quero gerar esse evento de correlação, né? Então, na primeira está linkada, né? Mesmo usuário, mesmo username. Na segunda já não tem linkagem, né? Só tem filtro de dispositivos porque eu estou filtrando os dispositivos que eu quero, tá bom? E eu poderia também fazer linkagem aqui dentro, tá? Então, eu quero linkar um campo específico aqui da ação 3 com algum campo da ação 1. Claro que nesse caso, né, device contain
eu provavelmente não teria o que filtrar que fosse funcionar lá no dispositivo, tá? Talvez o source name, por exemplo, tá? Mas eu não teria por que fazer essa linkagem, beleza? Então, aqui eu posso sair adicionando regra, quantas regras eu quiser. Eu quero adicionar alguma outra regra aqui, por exemplo, regra de firewall attack, né? Aqui. Então, chegou o log de firewall attack no firewall do Windows, beleza, eu já quero gerar essa correlação. Ah, mas tem que chegar quantas vezes? Quantos logs tem que chegar? Ah, chegaram 5 logs de possível flood de ataque, né? No firewall do Windows, aí sim eu vou gerar a correlação. Então ele está levando tudo isso em conta nesse limite de tempo. Então isso aqui é uma correlação que ela pode durar no máximo, né, 1h15, mais ou menos. Porque daí ele está levando em consideração dentro de 2 minutos, mais 2 minutos, mais 60, mais 10, 1h14, né? Então, ele vai fazer essa correlação somando esses tempos. Então, dentro desse período, ocorreu com 1 minuto só, vai pegar. Ocorreu com 20, vai pegar, tá bom? Até 60. Então, ocorreu tudo aquilo ali, né? O cara esperou 2 horas e depois foi fazer isso aqui, já não entra mais aqui na correlação. Porque a gente está fazendo uma limitação por tempo, claro que eu posso expandir esse tempo se eu quiser. Mas também que a gente sabe que expandido o tempo vai aumentar os nossos falsos positivos, né? Dependendo de como a gente criou essa regra, tá bom? Então, as correlações, né, quando elas são criadas, essa aqui eu vou criar, mas ela provavelmente não vai funcionar. Ah, não vai deixar eu criar na demo, estou criando na demo, tá? Eu devia ter criado lá no meu. Mas ela provavelmente não vai funcionar justamente porque, né, eu criei uma correlação mais aí mirabolante, né? E eu não tenho esses dispositivos aqui para fazer teste, etc., né, ela não funcionaria. Mas se eu tendo os dispositivos, eu consigo fazer. Então, a ideia aqui realmente é conhecer os relatórios, saber o que, que vem dentro dos relatórios. Você pode, inclusive, abrir em 2 abas. Né? Então, abrir uma aba com o relatório, abrir outra aba com as possibilidades de correlação e vou olhando, o que, que eu tenho no relatório X? Como é que vem? O que tem nesse campo aqui que eu quero usar? Será que vem a informação que eu quero? Né? Então, você vai checando os relatórios em uma aba, numa tela e na outra tela, você vai montando a tua correlação. Montou a correlação, salva, né? Ela vai estar listada aqui para você, você pode ativar a correlação e você vai poder ativar também, né, habilitar os perfis, vou voltar ali no meu, você vai poder habilitar tanto a correlação, né? Estão todas inativas aqui, por exemplo. Então eu posso ir lá e ativar, tá? Como você vai poder habilitar os perfis de alerta da correlação, tá? Então quero habilitar perfil de alerta para essa correlação. Eu quero configurar o perfil de alerta dela, beleza? Cliquei lá, ele foi lá no perfil de alerta da correlação para que eu possa ativar esse cara, né? Então eu posso editar o alerta da correlação, tá? Então o que é, né? Qual que é a correlação? A severidade, o workflow que eu quero rodar e para quem que eu quero notificar. Eu posso ir lá e montar aqui. Eu quero montar um workflow de matar um processo. Beleza. Vai matar o processo que tiver gerenciado lá dentro. Beleza? Fiz o update. Acabei de salvar um alerta em cima da minha correlação. Então, como eu estava falando, né, a correlação ela vai gerar para a gente relatórios que podem ser periódicos. Né, você pode ir lá e gerar esses relatórios, salvar periodicamente. Relatórios que podem ser checados on demand, na hora que você quiser checar, vai lá, checa e verifica como é que estão os teus índices de correlação. Deixa eu voltar lá nas correlações, como é que estão os teus índices de correlação. E ele vai gerar também os alertas. Toda vez que a correlação acontecer, toda vez que uma entrada nova acontecer no teu relatório de correlação, ele vai rodar o alerta. Pode rodar também a resposta desse alerta. Beleza? Então, ó, Cisco failed logon. Né? O cara está falhando fazer logon no Cisco. O nome do dispositivo, o nome do usuário, a ocorrência. Nesse caso aqui, uma ocorrência só já está gerando essa correlação, está pegando para qualquer uma. Né? Então você já tem essa visão direto aqui. Ameaças de conta. Né? Então, ele vai ter também falha excessiva de passwords. Então, correlação de falha excessiva de passwords, o cara falhou demais o password, etc. Né? Ou então o usuário normal na conta. Olha lá. Vamos ver quais são os eventos. Conta criada, conta deletada em seguida.
tá? Então ele já gera para a gente e traz. Então eu posso editar qualquer um desses caras aqui e montar as minhas próprias correlações. O ideal é que eu monte essas minhas próprias correlações, tá? Então, solicitação de URL maliciosa, não sei se eu tive alguma entrada. Solicitação para injeção de dados no SQL, né? Ameaças para o SQL. Tá? Então ele tem diversas prontas que vocês vão poder olhar, ver como funcionam e montar, né, a de vocês personalizadas, tá? Coronavírus ransomware, Ragnar ransomware, né? Então alguns ransomwares conhecidos aí ele vai trazer pra gente, a gente pode editar esses caras. Vamos fazer uma cópia desse aqui pra gente editar. Olha lá. Essa aqui é bem grande, né? Então o que ele está fazendo aqui antes da gente ver os filtros, tá? Um novo processo foi iniciado no Windows. Um arquivo foi criado no Windows. 30 minutos de espera, tá? Seguido da criação, né? A partir de 2 minutos. Um novo processo foi startado novamente. Mais 2 minutos. Um novo processo foi startado. Mais 10 minutos. Um novo processo startado. Então ele começou, foi um processo chamando o outro. Vamos ver os filtros, né? O nome do processo, MCExec. Então ele abriu um MCExec. Depois ele executou a Virtual Appliance, né? Olha lá. Nome do objeto, um ou outro, né? Nesse caso aqui, tá? Objeto e device name linkado para o device name da ação 1, né? Qual é o próximo filtro? Né? Seguido nos próximos 2 minutos, qual é o próximo filtro? Processo name da ação 2, né? Então, um novo processo foi startado. Qual é o nome do processo? O mesmo da ação 2. Então, ele startou de novo o da ação 2, né? No mesmo dispositivo da ação 1. E lá na 4. O processo termina com, tá? Abrindo o VSS admin. E o nome do dispositivo mesmo lá da ação 1, né? Porque ele está seguindo várias aberturas de processo uma atrás da outra para entrar nesse ataque. E por último, né? Mais um processo aberto. Qual o processo? Ele abriu o VirtualBox e a ação, né, no mesmo dispositivo. Então você fez tudo isso aqui em sequência, possivelmente é o que o Ragnar está fazendo, porque é o processo que o Ragnar segue quando infecta o computador. Então, é um ransomware específico que você pode ir lá e montar. Olha, se o ransomware específico acontecer, ele vai fazer isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso. Então, você tem os passos. Beleza, estou pegando os passos que ele faz. Tá? Quero um ransomware mais simples? Beleza. Começou a renomear arquivo. Né? Começou a renomear muitos arquivos, por exemplo. Você já tem um mais simples, né? Uma visão mais geral de ransomware, que é mais específico. Então, você consegue ir montando esses caras e usando os que a gente já tem aqui como exemplo para montar os seus. Beleza? Pessoal, era isso, tá? Hoje realmente a gente terminou um pouquinho mais curto, deu só 1h05, nos outros dias a gente veio um pouquinho mais, né? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Toda a parte de incidentes, a parte de alertas, né? Finalizar a parte de alertas lá com os incidentes e as correlações que podem, né, ser transformadas em alertas. Tanto que aqui nos alertas, né, eu tenho os alertas, os perfis de alerta para alerta comum e eu tenho os perfis de alerta de correlação, que eu posso ir lá e configurar esses alertas de correlação, né, ativar os que eu precisar, são desativados, né, eles vêm desativados por padrão. Então eu vou ativo os que eu preciso, a própria correlação está desabilitada aqui, mas eu vou lá ativo os que eu preciso, né, e monto. Legal? Vou pegar aqui um. Beleza. Então as correlações estão desativadas para esses casos aqui. Essa aqui está ativada, foi a única que eu ativei, né? E ela está rodando o workflow que eu solicitei. Então ele vai fazer a ação de acordo. Então bateu uma correlação, né? A ferramenta é uma das ferramentas mais poderosas. Bateu a correlação, ele já faz uma ação em cima e opa, peraí, gera um aviso, porque a correlação, como ela está relacionando vários logs, não é só um alerta simples de aconteceu esse log, né? Ela está correlacionando vários, a chance de ser um ataque, de ser um perigo real é bem maior. Então é bem importante você habilitar as notificações para correlação, não só os relatórios. Beleza?
Bom, fechou isso então, pessoal. Não tem mais perguntas. Agradeço mais uma vez ao Roberto, Kátia. Parabéns, pessoal, que empregou tempo, né? Parabéns, pessoal, que acumulou um pouco mais de conhecimento. O que precisar da gente, a gente está à disposição. A Brasline, para quem não conhece ainda, a gente tem esses programas periódicos aí de parceria com os fabricantes, de ter esse programa de um aprofundamento maior, saindo um pouco da parte comercial, mas trazendo especialistas aí para sempre. Dessa vez foi o Roberto, deu um show aí nos 3 dias. Foi irado, parabéns aí, Roberto. Zé, dá uma palavra aí de despedida pessoal. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal da Brasline. Eu quero contratar o Log. Entre em contato com eles. Eles vão marcar aí com a gente para fazer uma demo para vocês, uma POC, se for o caso, e a gente já começa. Beleza? Beleza. Ficamos à disposição. Show de bola. Valeu, Roberto. Obrigado aí, Kátia. Valeu, galera. E até os próximos. Valeu, pessoal. Valeu, até as próximas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.